Certo. Bom, é um atraso aí, uma falha técnica na nossa comunicação, mas já a gente continua conversando com ele. A sensitiva Márcia Fernandes aqui do meu lado. Boa tarde, viu, Márcia? Tarde, obrigada querida. por estar Imagina. aqui conosco. Você está vendo que o Bruno está aí do Rio de Janeiro falando sobre todo esse atraso que sofre a despedida do Cláudio Marzo dessa vida para o plano espiritual, né? Como é que se vê isso? Porque a gente sabe, por exemplo, a princesa Diana morreu e esses funerais reais, ou às vezes até de grandes astros, eles demoram mesmo uma semana, né? Nos Estados Unidos isso não é uma coisa assim, morre num dia, enterra no outro, às vezes acontece de sepultar no mesmo dia. Lá não, existe toda uma coisa mais lenta, porque eles dizem que é para as pessoas poderem se despedir realmente de uma forma menos desesperada e assimilando a morte e até acontecer todo o ritual da despedida. Aqui a gente estranha muito e fica se perguntando, porque a gente recebeu muitas perguntas antes do programa, né? Saber o seguinte, se de repente esse atraso, né, na despedida não afeta a passagem da pessoa que morre para o plano espiritual. Como é que você vê isso? Eles estão certos lá nos Estados Unidos, a gente aqui que estranha porque tem outros costumes. É uma questão de costume mesmo, mas assim, nunca a gente deve enterrar uma pessoa antes das 24 horas, espiritualmente falando. Por quê, gente? Nós temos um corpo, acreditamos nisso, e um corpo igualzinho a esse, que é o perispírito, que fica abaixo desse corpo. Esse perispírito demora até 24 horas para sair da gente. Então a morte não é assim, pá, pum, fui. Então, o teu corpo morreu, mas a tua parte espiritual está ali dentro. Então ela vai demorando. Precisa de todo demorando. tempo. Tem gente que até, por exemplo, para cremar, jamais nós espiritualistas achamos que pode ser antes de 36 horas. Entendi. Porque a pessoa pode estar metade lá dentro ainda, o perispírito dela, e ela vai sentir tudo. Então, assim, 24 horas até ter esse afastamento do perispírito da pessoa. E 36 para cremar. Muito bem, a partir daí vai depender do desencarnado. Certo. Vamos imaginar, eu tenho visto esses 2 dias, eu tenho estado perto desse rapaz, falei, será que ele ficou ali? Não ficou. Ele foi recolhido, Cláudio Marzo. Certo. Graças a Deus ele foi recolhido. A passagem dele já foi feita. Já foi. Ele foi recolhido, ele era um fumante, né? Então existe um plano, gente, existe. Ele fica acima do Rio de Janeiro, eles ficam assim, paralelos ao Rio de Janeiro, chama André Luiz Nosso Lar. Existe uma ala dos fumantes, onde os fumantes são levados para lá, para o perispírito doente, porque o perispírito dele também adoeceu, ser tratado. Então, com certeza ele está dormindo, ele está descansando, imagina. Agora, se ele fosse, vamos imaginar, um rapaz bravo, ávido pela vida, materialista, enfim, ele estaria do lado do corpo dele. Certo. Então, aí sim, eu sou contra ficar 5, 6 dias, porque é choro em cima de choro. Tá bom, metade do Brasil, o Brasil inteiro vai falar uma homenagem a ele, mas assim, as pessoas mais próximas, ai meu Deus, morreu, ai meu Deus, morreu. E se esse morto não quiser ir embora, é ali que ele fica. Existe morto, e eu já vi, que fica do lado do caixão o tempo inteiro. E aí ele chora com a família, ele fala, eu não quero ir, pelo amor de Deus, socorro. Não é o caso desse menino. Mas assim, 5, 6 dias, eu acho um absurdo. Então, sou a favor de que de 24 horas enterre, ou 36 faça cremação. E assim, tudo bem, porque o público tem que falar tchau, o filhinho dele que está longe, é uma despedida. Em casos esporádicos, meu Deus, é lógico que isso é possível, mas normalmente, como os Estados Unidos, 6, 7 dias fica aquela mortalha ali, e gente passando, e gente indo. Isso, para mim, para nós, espíritas, não é bom não, tá? Vai depender do morto. Tá. Mas assim, o que você acha? Uma pessoa que está no poder, uma Diana, sei lá, uma rainha, ela vai se desapegar tão dificilmente da terra, ela precisa ser tão maravilhosa para ela se ver livre dos apegos, que dificilmente ela não estará no caixão dela, assistindo inclusive aquele cerimonial todo. Isso é ruim para o espírito. Então, é bacana que se faça em 24 horas ou 36, nunca antes disso. Jamais enterre seu morto antes de 24 horas, porque ele pode estar grudado no corpo dele. E a sensação da morte embaixo da terra, pelo amor da morte não, da vida, né?
porque ele acha que ele está vivo ali e ele vai sentir o enterro dele. Então, 24 horas e 36 para cremação. Certo, Vladimir. No caso dele, que sempre pediu, era um pedido dele, ser cremado, você disse que ele já o corpo já está separado. Ele tá descansando. Esse fato dessa espera até sexta-feira, no plano espiritual, ele está tranquilo? Não influencia, não dá uma angústia? Não, é assim, olha, para ele não. Ele está em paz dormindo, porque não foi cremado? literalmente, ele está no hospital. Literalmente, ele está sonado. As pessoas que morrem de doença passam por esse tratamento espiritual. Maravilha. Olha, isso. O pessoal de casa precisa saber disso. Lógico que ninguém quer ficar doente, mas nós espiritualistas achamos bom. É um preparo aqui para o pessoal da Terra falar adeus para a pessoa. E quando hospitais, gente, nos hospitais, esses pronto-socorros espirituais, eles ficam de prontidão. Então a pessoa vem, é lá, eles levam a pessoa para uma dormência, chama-se perturbação espiritual. É como mostrou o filme Nosso Lar mesmo. É aquilo ali. Então, não é nem conveniente que ele acorde agora. Porque ele vai acordar ansioso e é telepática a coisa. Meu Deus do céu, morreu, mas não morreu. Quer dizer, o pensamento dele forte, ele vai falar, cadê eu? Onde é que eu estou? Estou morto? Não, eu não quero morrer. E de repente ele volta para o corpo dele. Aí ele vem para o polo dele aqui na Terra, que é o enterro. Tá? Então, é um momento de muita oração, é um momento de desapego, a família desesperada, eu sei que é desesperador. Ainda aqui no Ocidente, a morte é desesperadora, mas pelo amor de Deus, ore para a pessoa, faça o Salmo 91, lembre de coisas boas para que ela, sabe, tenha uma passagem legal. Gente, quando a gente nasce aqui, a gente morre ali. Quando a gente morre aqui, a gente nasce ali ou continua. A vida continua, a vida é eterna para nós kardecistas e espiritualistas de um modo geral. Então, é um momento sagrado o enterro de uma pessoa. Esse negócio ou a cremação. Ou a cremação. Esse ritual de despedida mesmo. Né? É o corpo físico que a pessoa pediu para Deus para estar aqui na Terra, que vai estar se despedindo da Terra. Da Terra veio, para a Terra vai. Seja em forma de cinza, seja os ossos da pessoa enterrada. Mas a alma fica andando. E vou te dizer mais, 60% aproximadamente das pessoas que morrem assiste o seu próprio enterro. É muito triste. Mas falar de morte é triste, mas tem que falar, gente. Alguém tem que acostumar com essa história, porque 60% da população fica lá olhando o caixão, e um fala mal, e outro fala bem, e ela fala, eu não quero, gruda nos filhos, eu não quero ir embora. É assustador e alarmante. Portanto, a gente tem que ser feliz, pleno, para aceitar a hora da passagem. E, na verdade, é difícil aqui na Terra, né, senhor? Ele teria, segundo o ponto de vista espiritualista, feito essa passagem, apesar do atraso aqui na Terra, da despedida para ele, porque ele já era altamente espiritualizado? Com certeza. Olha, veja bem, você não precisa ser espírita. Não, esquece espírita. Mas tem um espírito mais evoluído, né? Então, ele foi um artista super sensível, que lidou com todas as emoções, bem afoitas, né? Bem as emoções da vida. Não é a flor da pele? Então, conclusão, essa passagem para ele é mesmo mudar de rumo, não é um desespero. Então, eu acredito sim, que ele tenha sido recolhido, ele já sabe que ele desencarnou. Veja bem, ele praticou, os fumantes praticam alguma coisa chamada autocídio. Tá? Então é assim. Então, até por isso ele tem que ser tratado. Escuta, mas você recebeu a vida e você foi um fumante? Ele vai dizer, mas fui, estou aqui. E ele vai estar com o pulmãozinho dele no perispiritual todo afetado, ele vai estar doentinho lá, são passes energéticos, lá não tem essa coisa de cortar, os médicos espirituais, eles dão passes energéticos no perispírito das pessoas, e já ele vai estar bom para, inclusive, saber o que ele vai querer da vida dele futura. Certo. Assim que funciona. Ontem a gente estava comentando aqui, que a Beth Faria, inclusive, tinha falado que ele sofreu muito, o Tonico Pereira também, estava muito... e hoje o Jornal O Dia está dando isso, olha, também. E vamos falar desse sofrimento que leva... O Milton Gonçalves dizendo, eu só tenho a lamentar o sofrimento do
Cláudio. Fazia muito tempo que ele vinha sofrendo, na verdade. Aqui tem uma outra declaração também da Xuxa Lopes, que foi mulher dele, um filho com ele, né? E daqui a pouco a gente conta para você. Vamos girar e nós voltamos em um minutinho. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma nosso contato com o Bruno Tálamo no Rio de Janeiro, com as últimas informações em relação ao último adeus ao ator Cláudio Marzo. Enquanto isso, vamos falar de um caso que está chamando aí a atenção do público. Olha, eu particularmente não acredito, já vou deixar isso bem claro, acho que se trata de uma tremenda armação. Eu já vi coisas parecidas, mas que me convenceram como um fenômeno normal mesmo, um espírito, uma aparição. Essa do José Rico, nosso querido, há tão pouco tempo, é uma foto em que dizem que ele aparece no palco ao lado do companheiro dele de tantos anos, o milionário. Eu lembro que a gente já mostrou, já foi matéria de jornal, João Paulo e Daniel, né? O Daniel no palco e aparece o espírito do Paulo, e aquilo ali pra gente não tem cara de armação, nunca teve, tanto que entra ano, sai ano, as pessoas continuam dessa foto, porque ela parece mesmo muito verídica. A do Zé Rico, não consigo acreditar nisso, mas, né, a especialista, a sensitiva aqui é a Márcia Fernandes. O Vladimir Alves, que também cobre essa parte artística através do site Buchinho, você chegou a ver a foto? Cheguei, vi um assim, mas... Te convenceu? Não sei, eu acho que com a Márcia aqui vai ficar mais... Vou ficar mais seguro de saber realmente se é ou não. Mas o que te parece? Te deixou na dúvida? Eu sempre fico em dúvida. Eu não fico, não é. Pra mim é uma tremenda observação, realmente. Deus me perdoe se eu estiver errada, porque a gente se equivoca. Mas que não me convenceu. Eu já vi, assim, né? Eu manjo um pouquinho só, mas me parece que os óculos foram colocados mesmo na foto. Eu não sei. Vou mostrar em casa, não é que eu descreia do fenômeno, não é isso, eu não acredito, é na foto, tá? Até mesmo pelo pouquíssimo tempo que se deu a passagem, como eu falei, vamos mostrar a foto e a Márcia Fernandes analisa aqui com a gente. Essa é a foto de um show do Milionário já sozinho. Tem esse bailarino, né? Tem bailarinos desse lado e tem do outro lado, e você tá vendo esse, olha, e aí já é o show. Hein? É o trecho do show. Esse show foi fotografado, gravado, fotografado. E o que acontece? Em cima do rosto daquele bailarino que vocês veem, né, balançando os braços, esse alto aí, na foto aparece o rosto do Zé Rico, né? Inclusive com óculos. Ninguém aí está usando óculos escuros. Em cima do rosto desse bailarino, desse músico, essa pessoa que faz parte do show, aí quando você vê a foto, aparece o... Olha lá, teria ficado assim a foto, né? Gente, olha, não acredito mesmo, eu não acredito, mas tudo é possível nesse mundo de meu Deus, né? Então, aí, ó, de perto, de longe, vocês viram a cena. Nós vamos colocar o vídeo de novo. Olha, não tem sombra, né, iluminação no rosto dele, mas não tem óculos, né, Márcia? Ali ele tá absolutamente normal. E olhando pro vídeo, não pra foto, deixa a Márcia ver o vídeo, né, no calor do acontecimento aí no palco, você não vê nada espiritual aí acontecendo? Nada, nenhum aí vestígio, não tem, nada. Porque quando tem ectoplasmia, fica pelo menos uma fumaça do lado. Num vídeo aparece? Você conseguiria ver isso? Com certeza. Vídeo? Com e certeza. Aí tá limpinho. Sinceramente, aí eu não vejo espírito nenhum, não tem ectoplasmia. É impressionante a foto, mas pra mim, é a montagem. Quer dizer, no vídeo, o que foi, diretor? No vídeo, você não vê óculos. Parece que o rosto do Zé Rico só teria se revelado na foto. A Márcia tá vendo... Eu vi o óculos no vídeo. Você viu? Temos um vidente aqui, além... Tem um trechinho que... você também vê, diretor? Eu acho que vocês estão delirando, porque não é possível. Essa é a foto. No vídeo, tem uma parte, não sei se ele está lucrando, que eu vi... É uma sombra que parece sombra.
soltar o vídeo. A Márcia vê de novo, Vladimir. Ó, é a sombra do próprio braço dele, você está vendo? Que passa sobre o rosto dele. O quê? Realmente parece no que... final... É sombra do braço dele, passa sobre o rosto. Olha lá, o braço dele. Dá uma ilusão num minutinho de que seja um Mas é óculos. quando ele olha para frente. Exatamente, Agora aí não tem sombra de braço, porque cada braço está para um lado, né? E aparecem os óculos, de repente, e só quem usava óculos nessa dupla, óculos escuros, e esse tipo de era óculos mesmo que o Zé Rico. aparenta ser gigante, né? Como ele usava, é o estilo dele. Márcia, se a pessoa, por exemplo, o espírito ela volta materializada com acessórios, com óculos, com tudo? Completamente. Tem coisas que só se revelam na foto? E tem coisas que só se revelam em filme, essas máquinas de filmar e na foto. Mas veja bem, para ser chama ectoplasmia, tá bom? Para acontecer essa ectoplasmia ou essa materialização, alguém aí tem que estar doando um material chamado ectoplasma, que sai pelo umbigo da gente. Gente, eu não vi um ectoplasma. Não tem. Você viu alguma fumaça, alguma névoa aí? Eu não vi nada. Para mim... Eu vi o óculos. Só o óculos, mas a que dá é que o rapaz quis fazer um agrado pro cantor. O óculos existe, mas para mim... não é materialização. Nesse momento não está nem... ele não está com os braços na frente para fazer sombra. Não é sombra, mas aí aí está já aparecendo o óculos, aí já é a foto, não é mais o vídeo, né? Ali é um trecho do vídeo parado, é isso? Como se fosse uma foto. O que chamou a atenção das pessoas é porque nessa foto o rapaz está exatamente do lado em que ficava o Zé Rico, né? Do lado direito, né, do milionário. E é isso, então tá ali milionário e Zé Rico. Isso chamou muita atenção das pessoas, veio a história da foto, a aparição dos óculos, o que deixou, né, o que remeteu diretamente, claro, à imagem do José Rico, e aí virou uma auê essa foto também, só que essa de verdade, ela não me convence, porque o espírito apareceria, se projetaria só o rosto. Acontece isso? Isso é possível. Só uma mão. Depende do tempo e espaço. O ectoplasma da pessoa que está sendo sugada, só dá para fazer uma mão, um rosto. Agora, fazer fazer um óculos, e eu não estou vendo nada de ectoplasmia aí, sinceramente, para mim, isso aí é trucado. Uma ilusão ótica? Será que o moço não colocou o óculos mesmo no final do show, gente? Pode ser, né? Não é ilusão de ótica, a gente vê um óculos ali. Mas o que eu acho que... Não sei, parece um ser abissal, um olhando desse lado, outro desse. Não parece nem um óculos, na verdade. Deixa a gente ver a foto, porque a foto é diferente. Aí parece um óculos mesmo. Por isso que eu achei que foi aplicado em cima. Não é. É cada um para um lado. Tem um espaço muito grande, né? Entre o que seriam as lentes. Isso que eu acho. Pois é. Mas para você, não. Sinceramente, isso aí não me parece que é o rapaz que desencarnou. Eu acho que é uma coincidência. Eu acho que usaram óculos. Mas assim, a minha parte que é espiritual, eu saberia com certeza decifrar por conta da ectoplasmia. Eu não vejo nenhum movimento aí diferente que possa ser espiritual. Que possa indicar alguma coisa. Até é possível. Sim, mas não olhando para fora. Até é possível. Né? É aquilo que eu estou falando, não duvido do fenômeno, não. Acreditei muito naquela foto do Daniel e o espírito do João Paulo. É perfeito, mas ali era mesmo. Ali era mesmo. Materializado. Né? Aquilo é que eu falei, tanto que isso marcou fundo para o público, na verdade. Agora, essa aí, eu não acredito nela, né? E mais, assim, faz muito pouco tempo que ele morreu, não faz um mês ainda, se fizer, né? Se fizer, é um mês. Nesse período, já seria possível uma aparição como essa? E é que tá, né? Se a pessoa está sem paz, se essa alma está sem paz, ela vai se encostando. É que nem gente, ela vai se encostando nas pessoas que estão perto, ela vai ficando no local onde o outro menino canta. Isso é possível, sim. A isso se dá o nome de obsessor. É terrível isso.
tanto para quem foi, como para quem fica. Então, mas às vezes não é só saudade, precisa ser uma coisa terrível. Ele não está preparado emocionalmente. É saudade do amigo, do público. Mas não, aí apego, é outro nome, né? É apego ao planeta Terra. Entendi. Não deu tempo dele ter a saúde espiritual para ter só saudade. Por exemplo, no aniversário para a Terra, no dia do aniversário da gente, para ver as pessoas que a gente ama. Isso é muito normal. Mas não aí, 30 dias, ele não teve esse tempo para ter saudade. Então, se fosse ele não estaria bem, digamos assim. Entendi. Ser um outro espírito brincando, viu? Tem espírito que causa essa... Tipo... Olha, nesse caso não é espírito. Não no caso dele, mas, por exemplo, poderia ser um outro espírito... Espírito brincalhão? Brincalhão. Tá cheio de obsessor brincalhão, arteiro, que eles fazem bagunça mesmo, porque a pessoa fica confusa, atrapalha a vida da pessoa, a pessoa não sabe se está com um problema psicológico, está vendo mesmo o espírito, pode acontecer. Pode acontecer. Tem gente muito apegada. Mas não é nem o sério, nem nesses casos. Olha, sinceramente, eu não vejo isso como... E causou, na verdade, mas causou, mas não convenceu. Causou, mas não convenceu. Mas tem gente apegada mesmo à vida. Meus avós, eles moravam lá na cidade de Aguari. Ouviu falar? No final da rua era o cemitério. E ele costumava ficar de cócoras na calçada no final de tarde, aquela coisa de caipira mesmo, né? E ele olhava pro cemitério, tava escrito paz, assim, no cemitério. Ele falava, que paz, que nada, eu prefiro o inferno aqui fora e não sei o quê. E ele não aceitava, né? Eu queria perguntar pra Márcia. No domingo, a Stephanie estava lá no jogo das 3 pistas do Silvio Santos. E ela falou que agora ela é evangélica. A CrossFox. Agora ela é evangélica. O brincou com o CD dela, que estava num plásticozinho. Ele até deduziu se era pirata, brincando com ela. Aí ela falou, bom, agora eu sou de Jesus. Quando eu morrer, eu vou para o céu. E o Silvio Santos, eu prefiro ir para um lugar mais quentinho. Também ele exagera, né? Quente demais, assim. Ele diz assim, eu prefiro o inferno, né? Nem céu. Existem planos melhores e planos piores. O teu mental é que te leva para o inferno, ou seja, existe aquele inferno que eu vou ficar a vida inteira e muito menos aquele céu. Isso é coisa da nossa cultura, né? Com certeza, viu? Bom, vamos falar desse triste episódio hoje, o acidente com o avião lá na França, mas depois do nosso girinho. Em um minuto. Bom, de volta aqui ao nosso programa, então, falar da queda do Airbus 320 hoje nos Alpes, não é? E com 150 mortos, porque segundo até o próprio presidente da França, ninguém sobreviveu, é a informação oficial. Entre os passageiros, 14 crianças que fariam parte, não é, de um intercâmbio escolar. E a história que impressiona, a de um brasileiro, se eu não me engano, repórter, não é? E queria tomar esse voo, não tomou, eu não sei, na verdade, qual o motivo, é o que menos importa. O importante é que ele não embarcou. E hoje, justamente, é aniversário da mãe dele. Olha o presente que ela ganhou, embora outros, né, estejam aí, 150 famílias de luto, na verdade. Mas a mãe, esse é o repórter, esse é o brasileiro que sobreviveu? É isso? Aniversário da mãe dele, e nesse dia ele nasceu de novo, na verdade. Márcia Fernandes, como é que se explica esse tipo de coisa? De avião, qualquer tipo de acidente de transporte coletivo, sempre tem alguém que escapa na última hora, não vai, atrasa, sofre acidente, mas no trânsito não consegue chegar no aeroporto. Essas histórias, elas mexem, né, com a imaginação e com o coração da gente. E a gente pergunta por quê, por quê? Tantos morrem, uns escapam. Como é que é essa história do ponto de vista espiritual? Na espiritualidade, os desencarnes coletivos, seja com criança, infelizmente, com adulto, é porque essas 150 pessoas
tinham que passar pela mesma, digamos assim, experiência. Não de um avião caindo, mas queimados, né? Então, assim, por incrível que pareça, o arranjo espiritual, parece que para nós é possível isso, sim. Essas pessoas são levadas a esse local para desencarnarem coletivamente, porque tem o mesmo propósito de desencarne, tá? Então, elas teriam que desencarnar dessa maneira. Bom, este rapaz, com certeza absoluta, não tem que desencarnar assim, não tinha que sofrer com isso. Não era o fim de ciclo dele nessa vida. Não era o fim de ciclo dele e muito menos essa emoção de morrer dessa forma. Então, o que acontece? Nós temos um mentor, uma alma que cuida da gente, que diz assim, não vá, olha, vai atrasar, sabe, faz atrasar a vida da pessoa para ela não chegar na hora. A gente pode chamar de anjo da guarda ou de mentor. E o anjo da guarda das 150 pessoas. Porque já não tinha o que fazer, porque já estava no cosmos predestinado, chama-se predestinado a isso. Então, Deus não erra, é duro eu falar isso para essas 150 pessoas, mas assim, foi predestinado a morte deles lá no astral desta forma. E aí houve a coletânea para que desencarnassem juntos. Você pode ter certeza que eles também estão sendo assistidos no astral. Tá aí, né, gente? Muito complicada realmente essa situação. A lista de passageiros, como o Mário disse, pode ser aí liberada pela empresa aérea a qualquer momento, mas provavelmente fique mais para amanhã realmente, né, Vladimir? Né? Já é noite. E a gente estava falando da questão do plano espiritual, também da questão do número do voo. Mas uma coisa me chamou a atenção de algo que a Márcia já havia comentado em outras ocasiões. Um voo cuja soma é 6 não é um voo recomendável para se utilizar. Na verdade, estão falando do número do modelo então, da aeronave ou do voo em si, Barcelona? Mas não tem nada a ver. Mas neste caso é mais um A320 cuja soma é 6 que sofre mais um acidente. Pois é. Número 6, na numerologia espiritual. É não porque na o Avalium, é isso que vocês estão falando? Infelizmente, eu não vou nesse avião. Então é assim, ele tem o número 6, o número 6 com estatísticas, infelizmente, muito acidente. Mataram o avião 6, casa de somatória. Isso eu tenho certeza, tem sempre almas penadas, a casa de somatória 6. Então o 6, ele remete a desastres, a isso mais. Quando eu vi esse número... Minha casa tem somatória 6. Então você tem que limpar com anil. Tá, vou fazer uma limpa com anil toda segunda-feira e pronto. Tá, tudo bem. A letra não resolve. Letra não resolve? Não, colocar? Eu achei que resolvesse, mas já a gente fala esse respeito. Bom, deixa eu voltar aqui com a Márcia Fernandes, só para falar aquela história do número 6, tem que limpar a casa com anil, é isso? Os locais de trabalho, qualquer coisa. Especialmente nos azulejos, os batentes da casa. Se você tem a casa 6, não precisa ficar preocupada, mas é bom limpar. Casa 6 é difícil de vender, inclusive. É mesmo? Nós temos no nosso site um ritual para venda da casa 6. Olha que louco. É só o pessoal procurar, porque casa 6, até para vender é difícil. Tá vendo? Que coisa não adianta colocar uma letra. Né? Não, porque não é colocando, continua sendo 6. Meu Deus. Mas a letra tem valor, mas ela nasceu 6, né? Encade por a letra. É culpa da prefeitura. Exatamente. Com certeza, né? Bom, o Clay tá na linha, vamos falar. Olha só. Alô, Clay. Oi, tá me ouvindo? Clay. Alô? Oi, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo sim, Sônia, tudo bem? Tudo. E você, como é que tá? Tá meio difícil para nós, né, Sônia? A gente perdeu uma pessoa que era muito querida no Brasil inteiro, né? E para nós ainda era parte da nossa família, sabe? Pra gente tá sendo muito difícil. Mas estamos aí do lado do milionário, precisamos de muita força, o povo continua dando muita força ao milionário, né? E estamos seguindo de passo em passo e nessa estrada da vida a gente ainda está seguindo. Alô? Caiu nossa ligação? Alô? Oi. Me fala uma coisa, Clay. Você está ali no palco,
Para que é, diretor? Diminuir? Aumentar o meu retorno? Aumenta o meu retorno, então, que aí eu consigo falar direitinho com ele. Ô, Clay, você está ali no palco, o que você faz ali? Você é músico, você é bailarino? O que você está fazendo ali em cima do palco? A gente é dançarino, sou dançarino da dupla, Sônia, há 15 anos. Olha só. A gente era em 4, aí há 2 anos pra cá ficou mais eu e mais um. Agora nós somos em 2 dançarinos. Certo. E essa foto, quando você viu, o que você sentiu? Você acredita nela? Você acha que é uma armação? Porque eu estou falando que eu acho, né? Mas e você que está na foto, isso te impressionou? Olha, Sônia, as pessoas, elas têm suas crenças, cada um tem a sua religião, e cada pessoa acredita naquilo que ela quiser, né? A única certeza que a gente tem, que eu tenho, é que essa foto, ela não foi mexida, não foi mudada em hipótese nenhuma. É assim, como eu trabalho com eles há muito tempo, eu tinha o Zé Rico como um pai. Sim. Então, jamais eu e alguém da equipe faria uma coisa dessa. Não, mas tem gente que pega. Você conhece quem tirou? Eu estou explicando porque muita gente vai falar, né? Então, essa foto foi tirada no primeiro show que a gente fez sem o Zé Rico, em Paranavaí. Você conhece quem tirou a foto? A pessoa que tirou é a pessoa que vende CD para nós, da equipe. Sim, e ele já viu a foto? Então, logo que acabou o show, Sônia, eu peço para ele, todas as fotos em que eu estou no palco, ele me passou. No momento em que eu estava vendo as fotos, eu vi isso, eu já vi que tinha alguma coisa assim, uma coincidência muito grande da imagem. Foi você o primeiro que viu isso? Isso. E tanto é que aí eu mostrei para ele, para essa pessoa que tirou, falei, poxa, você viu isso aqui? Aí ele olhou e falou, nossa, lembra o Zé Rico, né? Aí depois eu passei a foto para o nosso empresário para ele ver, porque o André, além de empresário, era cunhado do Zé Rico, é cunhado do Zé Rico, né? Sim. Também se impressionou muito, e a primeira coisa que eu pedi para ele, falou, por favor, não divulga isso, porque eu não quero que divulga, porque, infelizmente, tem muitas pessoas más que aí vão falar que a gente está querendo algo, ou está apelando, e não é isso, jamais a gente quer isso, né? Você mostrou essa foto para o milionário? Mostrei, milionário foi uma das primeiras pessoas que viu a foto. E qual foi a reação dele, Clay? Ele arrepiou, ele até acredita que possa ser. Sônia, eu jamais, em 15 anos com a dupla, eu jamais entrei de óculos no palco. Não estava de óculos, né? E para todos nós, assim, foi talvez uma grande coincidência, possa ser reflexo da luz. Sim. Pode ser, mas assim, uma coisa que é certeza, a foto é verídica e não entrei de óculos. Se era isso, mais ou menos a dúvida que tinha. Exatamente, não é? Começou a circular por aí como? Vocês postaram essa foto? Como é que veio a público? É assim, eu pedi para a pessoa que tirou a foto não publicar em Facebook, em nenhum lugar, e também pedi para o empresário não publicar. E aí? Só que ontem foi passado em outra emissora na hora do almoço. Tá, foi na Record com o Gotino, não foi? Foi lá mesmo. Exatamente. Após a divulgação nessa emissora, a viúva do Zé Rico, a Berenice, que ela já tinha a foto em mãos, postou no Facebook dela, explicando para as pessoas acreditarem na crença que elas tenham, naquilo que elas quiserem, mas que a foto não era uma armação, então ela colocou no Facebook dela. Sim. E aí muita gente, né, entrou no Facebook, você sabe como que é a mídia nessa parte, então aí se alastrou bastante, né? Eu estou perguntando porque assim, de repente, talvez alguém tivesse pego a foto, trabalhado e soltado de novo, né? Não de vocês. Sim, mas aí, porque após o show, a gente já viu a foto. Certo. Ô Clay, me dá só um minutinho, eu volto a conversar com você. O Vladimir Alves, do site Buchicho, está aqui com a gente, quer te fazer perguntas. E a sensitiva Márcia Fernandes também quer te fazer perguntas. Você aguenta aí pra gente um minutinho? Ok, Sônia. Então tá bom, deixa eu dar uns recadinhos, eu volto aqui. Clay, continua aí na linha com a gente? Estou aqui, Sônia. Então tá certo, Vladimir, pode fazer a pergunta para ele. Boa tarde, Clay. Boa tarde. Quando eu vi aqui o vídeo, eu falei que
eu realmente acreditei que tivesse algo diferente. Naquele momento, antes mesmo da foto ter sido publicada, durante o show, por ser o primeiro show depois da morte dele, você sentiu alguma coisa diferente durante a apresentação, nos bastidores? Como era o clima? Isso mesmo. Sim, o clima era assim, é lógico que tinha uma energia diferente, porque há tanto tempo a gente fazendo um show com a dupla, e o primeiro show sem o Zé Rico foi totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado durante esse tempo, e principalmente com o Milionário, há mais de 40 anos com o parceiro, né? Mas assim, eu não senti nada diferente de energia para a gente dar força, procurar fazer o melhor trabalho possível, totalmente passando força para o Milionário, energia positiva para ele. Mas assim, eu não senti nada, que um calafrio qualquer, nesse sentido não. Eu não senti absolutamente nada. No rosto você não sentiu nada? Hein, Clay? Oi? No rosto você não sentiu nada? Nada, Sônia. Não, isso não. Tá. Certo. E onde é que foi esse primeiro show de vocês? Foi no Paraná, na cidade de Paranavaí. Foi na sexta-feira, no dia 13. Dia 13, sexta-feira 13. Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Coincidência. Coincidências, né? Deusdências. Ô, Márcia, a sensitiva Márcia Fernandes quer falar com você e eu acho que com ela a gente pode chegar a uma conclusão em relação a tudo isso. Fala, Márcia. Ô, Clay, tudo bem? Oi. Quando existe materialização ou até a incorporação, que pela foto me parece que ele teria se incorporado a você, a pessoa tem que sentir um grande calor ou um grande suador. Você teve alguma coisa assim? Você acabou de dizer que não. Mas você sentiu alguma coisa assim, um calor no rosto, alguma coisa ligada no teu corpo, ou um calafrio momentâneo, alguma coisa assim? Não senti. Se eu falasse para você que eu tinha sentido, seria mentira. Eu não senti nada. Porém, assim, que nem eu falo, o show foi totalmente diferente, a energia é totalmente diferente. Sim, claro. Então, eu também, assim, não sei te dizer se realmente... É que não falo, cada um acredita naquilo que vê, cada um tem a sua crença. Eu não senti nada, mas eu também não duvido, porque, assim, é muita coincidência, né? Principalmente a parte do óculos, eu nunca entrei de óculos, e fica, assim, esse ponto de interrogação, né? Sim. Até pra mim, no caso. Você ficou impressionado? Você começou a ter pesadelo com isso? Ficou com medo de escuro? Como é que você reagiu a isso psicologicamente, emocionalmente? Assim, a hora que eu vi a foto, realmente eu me impressionei bastante, me arrepiei bastante, mostrei para as pessoas do lado, as pessoas viram, até alguns parceiros de trabalho, no camarim, após o show, que eu mostrei a foto. Eu falei, mas você fez uma montagem agora nisso? Tá vendo? A primeira Jamais. coisa que a gente pensa, Mas né? você entrou do óculos, não. Até as pessoas em volta ficaram impressionadas, né? E você guardou essa foto para você? Ficou com quem que você falou que publicou no Facebook? Eu passei a foto, a primeira pessoa que eu passei foi para o nosso empresário. Tá. E ele é irmão, ele é cunhado do Zé Rico, foi cunhado do Zé Rico, né? Então ele passou para a irmã dele, para a viúva do Zé. Ah, tá. E ela, quando ela também não ia publicar, quando foi publicado ontem na outra emissora, aí sim ela publicou no Facebook dela. É a viúva do Zé Rico, é isso? E explicando para as pessoas que a foto não teve montagem. Ela acreditou também? Sim, porque realmente, né, Sônia, não teve a montagem. Então, e ela acredita que seja o Zé. É mesmo? Ela olha a foto e, assim, outras pessoas chegadas ao Zé olham a foto, vê reflexo da barba branca do Zé, vê reflexo de costeleta do Zé. Assim, muitas pessoas veem a foto e enxergam muitas coisas, né? Sim. Então, ela publicou no Facebook explicando que assim, a certeza que não teve montagem e que as pessoas não façam brincadeiras, que duvidem, porque é um assunto sério, delicado. A gente amava o Zé Rico, a gente não gostaria de ter esses pensamentos que a gente está fazendo isso por outros motivos, né, Sônia? Não, em relação a vocês não. Eu achei que alguém tivesse pego a foto, trabalhado em cima dessa foto e publicado aí para causar mesmo, né? Porque é tão estranho tudo, é um óculos tão esquisito, para mim aquilo... Tipo um óculos aviador, o mesmo tipo modelo óculos, que ele sempre usou, exatamente, né? Exatamente. O que se faz agora que isso aconteceu, o Zé Rico, né, ficar mais ainda presente? É bom fazer uma oração por ele. Ele acabou não
tendo a missa de 7º dia, não é, Clei? Daqui a pouquinho você me fala, tá bom? Se ele teve ou não a missa de 7º dia e o que se pode fazer agora pelo espírito do Zé Rico depois dessa história da foto, viu? Bom, caiu a ligação com o Clei, que pena, gente. A gente queria saber a história da missa de 7º dia, que acabou não acontecendo, mas a Márcia pode fechar aqui. Obrigada, viu, Clei? Se a gente não conseguir retomar o contato com você, valeu mesmo. Bom, o que foi? Só para encerrar o do Zé Rico, realmente faz uma missa para ele? Com certeza. Se a história da foto for verdadeira, ajuda também? Se a história da foto é verdadeira, ele está por ali. Se ele está por ali, ele precisa de oração. Então, fazer 3 missas, pelo menos, para ele, eu acho importante. E assim, não custa nada, não né? custa nada, das dúvidas, não custa nada por via de dúvidas, se é ele que está por lá, enfim, eu não vi mesmo a ectoplasmia, mas caso ele esteja por lá, fazer oração, que com certeza ele vai receber bem e vai estar bem. Tá certo, então. Bom, olha, agora a gente vai mostrar para vocês, é americano, inclusive, uma mulher começou a gravar, ela tinha certeza que estava acontecendo coisas estranhas dentro da casa dela e ela tinha perdido o irmão. E ela passou a ter certeza que era o irmão que estava provocando aquele tipo de coisa, a colher pulando sozinho, copo andando na mesa, barulhos, essas coisas todas. E ela começou a ligar uma câmera ou um celular e colocar em determinados locais da casa onde aquelas coisas estavam acontecendo, não é? Porque ela sempre teve certeza que fosse o espírito do irmão dela. A gente vai mostrar esse vídeo agora, isso, diretor? Olha aí, vocês vão ver. Oh my gosh. Oh meu Deus, né? The surface isn't wet or anything, it's all dry. So there's no reason for it to be moving. And it's moving again. We moved it here. We've now found out that there was a deaf in here and an ugly. My light bulb's going, electric's Acho que não tem razão para essas coisas acontecerem a não ser rituais mesmo. Coldness, smells. Quer ver a colher, gente? Ó. I came in, the spoon was on here. I thought I heard something moving, so I ran in, got my laptop, placed my laptop there. Ela corre pela pia, ó. Coisa danada. I think you've got to experience it yourself to know what I'm talking about, really. The surface isn't wet or anything, it's all dry. Olha, a caneca ela se mexe, ela se joga, na verdade, né? It's moving again. A caneca, o talher, a colher, o lustre balançando. E ela acredita que seja mesmo o espírito do irmão dela, que não tem sossego. Essas coisas a gente vê muito em filme de terror, né? Lustre balançando. Ela gravando, ó. Vocês viram? E com a colher acontece sempre do mesmo jeito, tanto que ela mostra, ela fala, olha, ela sai daqui, corre pra cá e volta. E exatamente, olha lá, ó, faz direitinho. E ela fica na casa e ela fica gravando. Eu já tinha saído correndo há muito tempo. Não ia estar nessa casa nunca. Olha a imagem. Ponto da outra dentro da casa. A mulher faz um bom fio, né? Ela faz, ó, levanta, né? Ele levanta e derruba. E ela fica firmona ali mesmo, tudo, né? Para que possa realmente mostrar para o mundo todo como está acontecendo agora. Quer ver a caneca se jogar? Ela desce de lá, né? Márcia Fernandes. Pois é, né? Isso me parece tão sério, essa moça me parece séria
Sim. Isso é super comum, infelizmente, na casa onde morre alguém e essa pessoa simplesmente não quer ir embora. Então, ele começa a chamar a atenção da forma que ele consegue. É uma maneira de você vê que parece ter uma mão com aquela... A colher é que eu acho mais então, impressionante. É impressionante a colher. Aí ele vai pro Lúcio, ele mexe o Lúcio, enfim. É como se ele estivesse falando, eu tô aqui, eu tô vivo, eu não quero ir embora, socorro! Isso não é bom para quem está na casa. Imagina, realmente tem que limpar essa casa, rezar o Salmo 66, dependendo da religião, chamar um padre, chamar um pastor, enfim, é uma alma que acha que está viva. E ele fala assim, vou chamar a atenção da minha irmã. Mas não passa disso, ele não representa nenhum perigo para quem está na casa, né? Olha só, quando existe fantasma na casa, insônia, queda de cabelo, tontura, zumbido no ouvido, dores no corpo, a pessoa começa a ter dor no corpo, o ouvido começa aquele zumbido tremendo, brigas do nada, porque ele vai perturbar sim. Não que ele queira perturbar, mas pelo amor de Deus, ele não... Crianças e os animais. A criança tem coriza e o animal adoece. Tá? O animal fica doente, cai pelo de animal do nada, o animal vai para veterinário, primeiro pega os animais são mais sensíveis, eles adoecem. Criança, é uma gripe atrás do outro, é coriza e não começa a não dormir. Aí vai para adulto. Quando começa queda de cabelo, já até sei, queda de cabelo, insônia ou discussão dentro de uma casa, é que existe alguém que já não morre. Perturba mesmo, coitado. Ele fica, por que ele perturba? Ele está tirando a energia vital. Para ele estar lá, ele vai puxar a energia da Sônia, a sua, a minha. Não, de quem mora na casa, né? Digamos assim. E a pessoa começa a acordar. Exatamente. Você vê, se for o irmão dela, não é um zobeteiro, mas é pior. É um obsessor. Tá lá, ele quer estar lá, ele não aceitou a passagem. Então ele deve estar gravando com o celular, tudo, gente. Mas ela está com o Stable. Por que será? Ela está tentando contato com ele através da tábua? Com certeza. Ela é louca. O fato ela está tentando bater papo com ele. Tá vendo? Ela fica... Você acha que tem cabimento isso? Ela quer saber o que ele quer, ela está perguntando para a tábua. Exatamente. É aquela coisa, trazendo à existência o que não existe, né? Ela está procurando. Ela é doida. Quer dizer, ela está tentando comunicação. Se ele conseguir conversar com ela através... Ele não está mexendo, ó. Ele não vai para letra nenhuma, ele não passa o recado. Por quê? Porque ele não é... o espírito não tem todo esse poder. De repente, ele responder naquela hora. Mas que é uma perturbação dentro dessa casa. E que casas ficam completamente obsediadas com o espírito, ficam e a encrenca não é brincadeira. Portanto, morreu, tem que ir embora. Sabe, tem que fazer missa, tem que orar os salmos, porque eu vejo isso dia e noite. Eu trabalho com isso e eu sei a perturbação que é uma casa com espírito sem luz. Ele está sem luz. Ele está nas trevas, gente. Já a gente vai continuar a falar em relação a isso. Vocês viram a tábua de comunicação com os espíritos? A Márcia explica um pouquinho como é. As pessoas têm mania de brincar com isso, ou brincadeira besta, viu? Já ela explica aqui para vocês também. E o que tem aí de mãe que abraçou o filho? O que você falou, diretor? Cadê o diretor? Sumiu também. Foi abduzido. A mãe que abraçou o filho e o filho... Nossa, que lindo isso. A mãe que abraçou o filho voltou à vida. Eu quero saber dessa história já, tá? Bom, olha. Bom, deixa eu voltar aqui. A tábua, que todo mundo chama de Ouija, né? Ouija Table. Que é essa tábua de... É igual a brincadeira dos copos, mais ou menos, né? Essa coisa toda. Ela tem as letras. Você faz uma pergunta, o espírito vai de letra em letra, começa a mexer ali aquela peça que vocês estão vendo, branca, vai em cima de cada letra, vai formando a palavra, de palavra em palavra. O espírito mandaria uma mensagem. Isso não é para brincadeira como muita gente faz e aí acaba não se dando muito bem porque atrai coisas ruins, né? Pelo amor de Deus, isso é uma sessão espírita, entre aspas, de péssimo mau gosto. Por pessoas que não são médios, olha só. Pessoas não preparadas. E os espíritos zombeteiros? Chega um espírito lá e fala, tá bom, estão brincando comigo, então eu vou responder aí. Eu vou brincar com ele, que ele vai morrer tão cedo. A pessoa fica louca. Pelo amor de Deus, não brinca com isso. Jamais.
Jovens demais brincam com isso. É um apelo que eu faço. Para que chamar espírito? Deixa quieto onde está. Porque espírito que tem luz não vai brincar numa brincadeira de copo, né, gente? Vai atrair coisa boa, na verdade, né? Bom, você quer fazer uma pergunta em relação a isso? Eu estava até perguntando para a Márcia se esse caso aí é real. Esse fenômeno, esse é um fenômeno até que normal, quer dizer, não é bem normal, mas a gente que trabalha com isso, porta que bate, criança que adoece, cachorro que morre, gente que briga dentro de casa, lâmpada que queima, que é um negócio de queimar lâmpada, aí começam os aparelhos eletrodomésticos que queimarem, mexer desse jeito, muita coisa mexe, parece que tem uma ventania dentro de casa. Então as pessoas começam a sentir muito frio. Um frio, pode ter certeza que tem um encosto ali, um obsessor dentro de casa. Nesse caso... E aí faz o quê? Salmo, anil? Salmo 66, missa para quem desencarnou naquele tempo lá em casa, água com anil, lava os batentes de porta, lava os azulejos, isso é importante. Põe até um pouquinho de cânfora junto com o anil para tirar isso, gente. Para doutrinar esses espíritos, para eles irem embora. Eles só estão aí porque ela também aceita. Porque ela está batendo o papo, ela está chamando, né? É terrível. É o irmão dela, né? Mas em alguns casos as pessoas não chamam. E eles as pessoas não chamam. Ele fica ali. Ele se senta na sala e fica ali. O tempo todo. Ele vai comer junto, almoçar junto, jantar junto, até que a gente tenha uma oração no lar, faça o evangelho no lar. Ou leia a Bíblia. Voltar para onde ele tem que ir. Para que eles já apareçam mesmo. Olha lá. Tá. Impressionante. Isso é terrível. Bom, eu vou dar mais uns recadinhos e aí a gente volta com a história dessa mãe que trouxe o filho de volta à vida através de um abraço, tá? Daqui a pouquinho. Bom, olha, eu vou falar para vocês dessa história que a mãe traz o bebê de volta à vida apenas abraçando e dando carinho. Coisa bonita, né? Olha, que o toque e o cheiro da mãe são importantes para o bebê não é novidade, mas podem ser mais poderosos do que você imagina. Uma mãe australiana contou como o toque trouxe seu bebê de volta à vida. Os médicos falaram que Jamie Ogg não tinha nenhuma chance de sobrevivência quando ele nasceu prematuro de 27 semanas, pesando apenas 900 gramas. Enquanto sua irmã gêmea, Emily, conseguiu sobreviver, Jamie lutou por 20 minutos, mas foi declarado morto pelos médicos. Eles o entregaram à mãe Kate para que ela e o pai David se despedissem. Mas sobrou a irmãzinha. Ele, infelizmente, não sobreviveu a esse parto tão prematuro. Quando recebeu a notícia que seu filho não tinha sobrevivido, a Kate desenrolou o Jamie do cobertorzinho, colocou perto do seu peito e começou a conversar com ele. E ela conta, olha, ela diz assim: ele era muito mole, os seus pequenos braços e pernas estavam apenas caindo fora do seu corpinho. Nós dissemos a ele qual era seu nome e contamos para ele que ele tinha uma irmãzinha, disse a mãe ao jornal Daily Mail. Depois de 2 horas conversando com o filho, depois de ficar todo esse tempo tocando o Jamie, acariciando, ele começou a mostrar sinais de vida. Em seguida, após a sua mãe colocar um pouco de leite materno no dedo e dar a ele, o bebê começou a respirar. Já eu te conto o finalzinho dessa história. O Vladimir comenta e a Márcia Fernandes analisa esse fenômeno para vocês, tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui, antes da gente falar do finalzinho dessa história. Seus contatos, Márcia Fernandes, por favor. É o 011 3711 0180 e o www.marciafernandes.com.br. Tá, e os livros também, né? Olha, aqui eu vou mostrar 2 para vocês, mas ela tem vários livros muito interessantes que você pode pedir pelo site. Salmo Nosso de Cada Dia, que é muito legal, né? E o Sonho Nosso de Cada Dia também, que a explicação dos sonhos é uma coisa muito interessante. Prende a atenção da gente, realmente. Vladimir Alves, seu site, seus contatos. Para quem me quiser seguir nas redes sociais,
sociais, no Twitter, @Vladimir Alves, no Instagram também, @Vladimir Alves. E a Márcia tinha falado que quem é filha de Iemanjá costuma ter problemas no amor. Filho também. E a Camila Pitanga, a Regina de Babilônia, começa a novela empurrando um barquinho pro mar. Fazendo uma oferenda, e ela né? foi enganada pelo Gabriel Braga Nunes, depois descobriu que ele é casado. Só que agora ela está se envolvendo com um novo rapaz e ela vai descobrir que ele acessa o bochicho. Tadinha, não vai ter sorte no amor não, né? Eu volto já aqui para acabar essa história de mãe e filhinho. A mãe salvou com um abraço e carinho, salvou a vida dele. Bom, aqui parece casa fantasma também, né? Barulho para tudo quanto é lado. Passa anil aqui no estúdio, você vai ver. Explica pra gente como é a área dessa mãe desse bebê, porque pelos médicos o bebê estava morto mesmo. Então, como eu disse, a gente demora 24 horas para sair do corpo. Certo. Então o nenê ainda estava no corpinho dele. Esse tônus vital ainda existia. A mãe maravilhosa, com o tônus vital dela, volte à vida, filho, venha. Conversou, e óbvio, né, que o falou. processo reencarnatório, para não dizer Deus, fez o milagre para nós. Isso não é milagre. Ele voltou à vida porque foi permitido por Deus. Então, vamos chamar de milagre. Então, ele ainda não estava afastado do corpinho. Deu tempo dele voltar e assumir o tônus vital da mãe e o tônus vital dele. Coisa mais linda isso. Salvou o filho. Ela salvou o né? filho. Quer dizer, ela trouxe ele de volta Trouxe ele mesmo. de volta com a força de uma mãe, né? Ela pediu com muita força e clemência e foi o que foi aceito no universo. Dizem que é o amor mais poderoso mesmo. Não tem, né? O que cura, né? O amor de mãe exatamente. cura, né? Muito lindinho, né? Quando Gostou? o bebê nasce chorando, coloca perto da mãe, é ali que ele para de chorar. Nesse caso, mais uma vez, trouxe o bebê à vida. Contou o Trouxe nome pro dele, bebê à contou que vida. irmãzinha, abraçou o pai ali perto. Força materna. Também. Ai, jura? Ah, o diretor falou que já já a gente vai ver o Jamie como ele tá hoje, tá? Se eu fizer tudo rapidinho aqui. Bom, deixa eu voltar aqui. A gente vai ver a foto do Jamie, né? Que recém-nascido já não tinha conseguido sobreviver. A mãe trouxe de volta. Olha aí, ele nasceu com 27 semanas, quase metade do tempo da gravidez, né? Um pouco mais da metade do tempo da gravidez só. E ela aí conversando com o filho, querendo salvá-lo. A irmãzinha gêmea dele já estava salva, mas ele não tinha resistido. Aí ela já estava com o filhinho morto nos braços. E agora, como é que ele tá? Vamos ver. Não acredito. Qual que é ele? Esse? Oh, meu Deus, que lindinho. Quantos anos tem já? Uns 4, né? Por aí. Peraí, uns 4 aninhos. Esse é o Jamie, aquele bebezinho que você viu. E como a Márcia diz, um milagre, né? O espírito dele ainda estava naquele corpinho físico, na verdade. Obrigada, viu, Márcia, por essa história tão linda. Vladimir, pela companhia, as informações aqui pra gente. Amanhã a gente se vê 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua. Super beijo pra vocês, tá? Tchau, tchau.